Esse é o primeiro episódio do programa denominado Pauta Trabalhista. Aqui nós vamos fazer um resumo do que aconteceu no mundo do trabalho no dia anterior, relativo à jurisprudência, à legislação, notícias e tudo mais que tiver relação com o direito e com o processo do trabalho. Bem, como hoje é segunda-feira, nós vamos falar sobre o que aconteceu na sexta-feira passada. Começando com a notícia que foi divulgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, que é de Sergipe, sobre o plano de retomada das atividades presenciais. Aliás, isso não está acontecendo só com o TRT da 20ª Região, não. A maioria dos tribunais já estão começando a divulgar. O TRT da 20ª Região foi o primeiro na área trabalhista. Hoje, segunda-feira, já foi divulgado o plano do TJ de São Paulo. Em vários tribunais regionais já instituíram comissões, inclusive o TRT da 5ª Região, para estabelecer esse cronograma de retorno. Então, eu vou colocar aqui na tela o cronograma do TRT da 20ª Região. E observe-se aí na etapa número 2, que vai acontecer a partir do dia 3 de agosto, a retomada das atividades presenciais vai se dar principalmente de forma híbrida. E como é que seria essa forma híbrida? As audiências, por exemplo. Nem todos os participantes da audiência estariam presentes fisicamente na Justiça do Trabalho, no Fórum da Justiça do Trabalho, ou na Secretaria das Varas, na sala de audiência. Uma parte estaria presente e outros participariam de forma remota, telepresencialmente. Então parece que isso vai acontecer na maioria dos tribunais para facilitar aí o acesso de todos, inclusive daquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco. Em relação à jurisprudência, nós tivemos na sexta-feira a divulgação de uma decisão do TST, no qual ele não reconhece a estabilidade da gestante nos contratos de trabalho temporário. Na verdade, essa é a reafirmação de um entendimento do TST que foi alterado no final do ano passado, em 2019, por meio de um incidente de assunção de competência, cujo número vai passar aqui nessa barra de rolagem. Bem, o TST entendeu que no caso específico do contrato temporário não há que se falar em estabilidade. Na verdade, a gente já vinha admitindo, já vinha defendendo há muito tempo a incompatibilidade do Instituto da Estabilidade com os contratos por prazo determinado, inclusive o contrato temporário. Porque o objetivo da estabilidade é vedar ou limitar o exercício do direito potestativo do empregador de pôr fim ao contrato de trabalho. Por conta disso, há incompatibilidade, pois nos contratos temporários ou nos contratos por prazo determinado, não há que se falar em despedida quando o termo final ele acontece naturalmente. Não há que se falar em despedida, salvo se ocorrer, claro, antes desse termo final. Mas o TST ele só reconheceu esse entendimento em relação aos contratos temporários. Ele continua entendendo que nos casos de contrato por prazo determinado, inclusive de experiência, deve prevalecer a estabilidade. Bem, em relação ao último tópico, seria a legislação trabalhista, mas nesse caso seria a ausência de legislação trabalhista, porque está todo mundo na expectativa, as pessoas, os empresários, os trabalhadores, os operários do direito, em relação à sanção ou veto da MP número 936, que foi aquela MP que estabeleceu a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e da alteração da jornada de trabalho com a percepção do benefício emergencial. Isso acontece porque o prazo inicialmente previsto dessa suspensão já acabou há algum tempo e as empresas, muitas delas estão ainda sem atividade econômica. Portanto, aguarda-se aí a sanção e além da sanção é necessário que o presidente da República edite um decreto para prorrogar o prazo de suspensão do contrato de trabalho. O presidente da República recebeu essa MP no dia 24 de junho. Ele tem 15 dias úteis, preste atenção, úteis, para sancionar ou para vetar essa medida provisória. Esse prazo acaba no dia 14 de julho. Então, muita expectativa aí, aguardando essa renovação, essa prorrogação do prazo para
suspender o contrato de trabalho. E a gente fica por aqui nesse primeiro episódio do Pauta Trabalhista. Até a próxima.